Eu entrei. Você tem que ter um Go Live na parte de cima teu, não tem? Não, não entrou ainda. Go Live. Tem um Go Live na parte de cima seu? Agora entrou. Ah, aí, ó, que legal. Ele fica assim, nas duas telinhas, assim. Fica, fica. Ainda não Legal. subiu aqui no YouTube. Pronto. Vamos Gurizada, lá, um vamos pouco lá. mais de silêncio, tá? Por favor. Estamos ao vivo, galera. Hoje nosso podcast é com Pedro Brittman. Quase. Quase. Tá bom, tá ótimo. Brightman, vai, vamos falar a segunda versão. Brightman. Nosso Essa ficou convidado, boa. numa nova versão. Nova O versão. Pedro é um especialista do mercado financeiro e como ele não mora em São Paulo, ele mora no Rio Grande do Sul, Pedrão, Porto Alegre. Porto Alegre. Então, assim, ele está meio longe para, né, comparecer em nossos estúdios. Então, hoje ele é um convidado especial do nosso novo formato. E esperamos que o Pedro seja um parceirão nosso aí para ajudar vocês a entender um pouco mais ou entender muito mais sobre o mercado financeiro. Que hoje em dia tá, o bicho está pegando, essa que é a verdade, com grana, então todo mundo precisa saber minimamente como não, se não ganhar dinheiro, pelo menos não perder, né, Pedrão? Perfeito, perfeito. A primeira regra do mercado financeiro é não perder dinheiro. A segunda regra é não esquecer da primeira regra. Boa. É isso Então, aí. Pedrão, se apresenta, fala o seu extenso, sua extensa experiência no mercado financeiro e Bom, dá um preview do que vem por aí. olha, eu diria que eu tenho uma extensa experiência, mas não é somente de mercado financeiro. Pois é, você é um tudo ao mesmo tempo e agora, né? É legal, cara, a minha trajetória, porque eu não venho do mercado financeiro. Isso que é o mais bacana, né, dessa vida, né, dessa louca vida. É que a gente começa de um jeito, a gente toma uns caminhos e quando a gente vê, a gente para em um lugar totalmente diferente, olha para os lados e acaba gostando daquele lugar e fica por ali. Mas não, eu sou publicitário de formação, né, sou formado em publicidade, propaganda lá, e lá em 1900 e bolinha, 1990 e bolinha. E aí trabalhei com produção audiovisual muitos anos da minha vida, tive produtora de vídeo, produzi centenas de obras audiovisuais, desde VTs publicitários, passando por produção audiovisual junto a empresas, os lá nos primórdios dos vídeos institucionais que as empresas produziam para deixar naquelas TVs de tubo na salinha de espera para quando os clientes chegavam lá, ficavam assistindo aquele vídeo sobre as regras da empresa, sobre segurança do trabalho, e a gente fazia aqueles vídeos institucionais uma única vez e 3 anos, 4 anos depois, a empresa nos procurava novamente e dizia: olha, nosso vídeo ficou desatualizado, vamos fazer outro, vamos trocar umas imagens. Era um mercado muito estático, assim, não se movimentava muito. O ambiente publicitário era mais agitado. Mas existiam poucas produtoras na época que trabalhavam com TV, e se exigia equipamentos caríssimos para a gente conseguir colocar num formato que as TVs, as redes de TVs, como Globo, Bandeirantes, aceitassem. A gente tinha que investir muito alto. Não é como hoje. Hoje a gente grava vídeo com celular e eles aceitam. Inclusive, as pessoas hoje são jornalistas. A gente não cansa de ver no noticiário imagens captadas, né, de todas as formas, menos pelos equipamentos profissionais da própria, né, rede de televisão. A gente está muito acostumado com isso hoje. E, aliás, se não fossem as câmeras das pessoas, né, de pessoas comuns, né, essas testemunhas oculares, né, a gente não veria nada do que acontece hoje em dia na nossa volta. Né? A gente recebe, aliás, cada absurdo ali pelo WhatsApp, cada vídeo que a gente olha e diz assim: meu, não é possível, isso não aconteceu, não é verdade. O Então, mundo está acabando. A verdade é que o mundo está acabando e não avisaram a gente, né? é uma loucura tudo que acontece. Então, eu vim da publicidade, trabalhei com produção publicitária, vídeo institucional. Depois, mais tarde, eu comecei a me adentrar
no cinema, e foi uma parte muito legal da minha trajetória. A gente começou a produzir obras, curtas-metragens, médias-metragens, a gente começou a inscrever em festivais de cinema, eu recebi algumas premiações internacionais, inclusive, participei do Festival de Gramado, que é muito comum aqui na nossa terra, no Rio Grande do Sul, é um dos principais festivais aí de cinema, e foi uma época muito legal, assim, da minha vida, sabe? E Você trabalhou aí, no cinema, cara? como é que é? Sim, Trabalhou no trabalhei. cinema? Você É, foi a Gulani? qual, desculpa? Gulani? Produtora Gulani Filmes, São Paulo? Não, cara, agora não. E até porque eu já estou meio fora do mercado aí há uns 6, 7 anos, né? Já vai Eu também. tô mais ou menos uns 12. Eu trabalhei com essa produtora também, de cinema. Aí que legal. Aí que De legal. propaganda, eu sou marqueteiro, e os dois estão encontrando no mercado financeiro, né? E aí depois, só para seguir um pouco, eu comecei a desenvolver cursos lá pela produtora também sobre produção cinematográfica. Isso lá em 2005, 2006, as faculdades aqui do Sul ainda não ofereciam cursos, né, voltados para o cinema, só tinha o curso de publicidade e propaganda, e fez bastante sucesso meus cursos, a gente conseguia fechar várias turmas, foi bem legal. E aí as universidades começaram a me chamar, comecei a lecionar nas universidades, então eu diria que eu ajudei a fomentar a produção cinematográfica dentro das universidades aqui. Assim, o meu curso foi embrionário, né? Eu chamava ele de Bullet, curso de produção em vídeo, ou de produção cinematográfica na época. Eu mudei o nome ao longo do caminho, mas o nome principal dele era Bullet. E até era uma coisa um pouco impoliticamente correta, como a gente diria hoje em dia, porque o logotipo ali, o desenho do curso era uma arma, né? Era o bullet de bala, né? Por que Não dá bullet? problema. Porque bullet em inglês é algo que remete à rapidez, era um curso rápido, de 4 semanas, onde os alunos produziam curta-metragem, né? Então isso me deu uma cancha, assim, muito legal de produção de guerrilha, né? De fazer com o que tem no tempo recorde, então foi muito bacana, os alunos gostavam bastante. E aí veio a pandemia, né? Um grande divisor de vida para todos nós, né? E aí veio a pandemia. Já trabalhava com o mercado, quer dizer, trabalhava não, já operava no mercado, mas por conta própria. Já gostava muito de comprar e vender ações, que era basicamente o que se fazia lá atrás. As próprias corretoras aí, elas não dispunham de toda essa gama de produtos financeiros como existem hoje ali nas prateleiras, né, das corretoras, dos bancos, né? Antigamente, ali 10, 15 anos atrás, praticamente o que se fazia era comprar e vender ações. A própria receita das corretoras ali, a XP, que foi a primeira que começou com esse movimento, né? A partir da Charles Schwab, lá nos Estados Unidos, eles copiaram o modelo de negócio deles, né? Do shopping center financeiro, né? Mas basicamente o que se fazia era compra e venda de ações, né? A própria receita, né, da corretora lá atrás. E isso não é nenhum demérito, era só o que tinha para fazer e era assim que se fazia a receita. Né? Não é porque a XP fazia isso porque gostava, porque era uma excelente maneira de fazer receita. Praticamente era a única maneira de fazer receita. Né? E aí tinha os grandes bancos, né? Mas as corretoras naquela época não ofereciam esses produtos que os bancos ofereciam, enfim, que empresas de capital aberto ofereciam, que os bancos, enfim, trabalhavam. Então era muito restrito a operações mesmo, né? E aí hoje não, hoje a gente compete com grandes bancos, né? E até tem uma expertise muito melhor do que a deles quando se trata de investimentos, né? Isso eu posso assinar embaixo, principalmente dentro da XP, que é onde eu trabalho, já passei por outros escritórios. Tem outros escritórios fantásticos, outros bancos, BTG, Safra, enfim, a Guide, eu já passei pela Guide. Todos eles são muito bons e oferecem coisas muito parecidas, né? O que difere muito hoje em dia é a assessoria, né? É a tua relação da pessoa, do assessor, com o cliente. A plataforma também tem uma influência e nesse aspecto eu acho que a XP ela anda na frente com relação à interface, à experiência de usuário, né? Ela é uma plataforma mais bonita, né, de navegar e de tudo mais, mas no fim do dia isso não faz muita diferença, né, para quem quer investir, para quem quer aprender sobre investimentos, né, para quem leva a sério isso, enfim, qualquer corretora serve. Agora, o trabalho do assessor, e eu fui assessor durante 4, 5 anos, hoje eu desempenho outra função lá, dentro do escritório que eu trabalho, mais educacional, e a gente pode falar sobre isso também. Sérgio, fica à vontade, hein, cara, senão eu vou falar só eu aqui e vou ficar sem saliva. Mas só reforçando esse ponto, então, eu acho que é muito importante hoje para a gente investir bem,
E tem muito abobado, desculpa usar essa palavra, que diz, não, eu vou investir por conta própria, eu sei, eu não preciso de assessor, assessor só rouba, assessor só nos coloca em furada, assessor quer fazer receita, e não tem nada disso. Até tem um que outro caso, a gente escuta, mas se amplifica muito isso dentro do mercado financeiro, sabe? A gente tem que exaltar muito, sim, o trabalho do assessor de investimentos, justamente pelo que eu falei ali atrás. Hoje, investir se tornou complexo. A gente tem muito produto financeiro para investir, de muitas classes de ativos, e a gente é obrigado a diversificar. Não adianta dizer, eu não gosto de renda fixa, eu não gosto de investir no exterior, eu não gosto de criptomoeda, acho muito perigoso, nada disso. Tem que investir sim em tudo. Tem que investir em tudo. Parte da mitigação de risco hoje, dentro do investimento, é diversificação. Sim, até em ativos de altíssimo risco. Mas aí a gente tem que respeitar o perfil de investidor de cada um. Não é porque eu sou conservador. Então, mas aí você tem um bando de, entre aspas, influencers, né, vendendo cinco, digamos assim, né? E aí as pessoas incentivando as pessoas a ir lá e comprar sem ter noção. Aí o cara vai lá, bota a carteira dele, olha só, ganhei tanto na carteira. Aqui perdeu e não mostra, né? Tem esse detalhe Não. também. Então, faz dois tipos de operação, uma comprada e uma vendida. E aí, aqui dá certo, ele vai lá e mostra. Ele mostra a carteira dele. Só que ele esquece de falar o momento pela qual ele montou essa carteira, né? Porque você tem um momento certo de comprar e de vender. Né? E como diz o ditado, né? Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos, né? Que Clássico. geralmente as pessoas fazem o contrário. Ah, tal coisa está subindo, então vai lá e compra. E aí vai o influencer lá, que ganha dinheiro não operando, e sim vendendo conteúdo, e aí o nego se estrepa, né? Então, por isso, assim, a ideia nossa aqui é trazer um pouco de educação financeira, né? Mostrar todos esses fatores básicos que você precisa ter, né? Diversificação, você fazer desde o mais, como é que se diz? Mais simples, Básico. Isso. básico, até um mais complexo. Mas para isso precisa o quê? Precisa estudar, precisa conhecer, precisa saber do risco, certo? E é isso que a gente vai tentar trazer contigo aí para ver se a gente, né, ajuda a melhorar. Porque nós temos aqui no Brasil uma não cultura financeira, né? Exato. É só na base do susto. E aí você tem dois fatores, um que nós temos a inflação aqui no Brasil e está corroendo a renda das pessoas, né? Exato. E vai falar, a inflação é 7%, 5%. A inflação oficial é 4,5%, se eu não me engano, ao ano. Sim, é oficial. Aí eu queria saber aonde, né? Porque quem que comprou qualquer coisa no último ano que aumentou só 4, 5, se eu vou ser mais bondoso, 7%. É. Pô, tem muitos que dobrou de preço, Triplicou. triplicou. Né? Tem até o Renato 38 que está pregando aí os juros negativos. Já viu o Renato 38? Eu já ouvi falar. E ele está falando uma coisa que é certa. Que aqui no Brasil você tem uma política de juros negativos, ou seja, você bota para render seu dinheiro a 5, 6, 7%, porque a inflação está batendo 15, 17, 20, 200%. Né? E aí as pessoas precisam ter esse conhecimento, não ficar só comprando notícias prontas, né? Que eu acho que a palavra exata é você está comprando uma notícia que foi feita para você ficar felizão, do estilo entenda como isso é bom, né? Ficou famoso, virou meme, né? Entenda como a inflação é boa para você. Não, não é. Está te corroendo em todo. E nós temos uma possível crise mundial, né? Que você pode dizer melhor que eu, vários indicadores que assim parece assim não é se iremos ter uma crise mundial, apenas quando. Então você tem guerras, você tem vários indicadores nos Estados Unidos mostrando que o mercado aparentemente está se sustentando de uma forma não saudável, né, para não dizer fake. Então, assim,
meio que parece que está se formando uma tempestade perfeita. E É, aí, como as pessoas se protegerem e como, principalmente, como ganhar dinheiro nisso? Porque para uns vai ser uma tragédia. Agora, para quem está preparado, é a oportunidade de mudar de vida, é verdade. né? Nas crises, as crises são excelentes oportunidades, né? Nos oferecem excelentes oportunidades, né? Para quem sabe o que está fazendo, né? Para quem está bem posicionado, para quem estuda, para quem leva a sério, para quem tem um bom assessor, ou segue talvez alguém, né, digamos assim, com autoridade, né, para falar, não um simples influencer ou vendedor de curso. Mas o que eu posso te dizer, Sérgio? De novo, voltando àquela velha palavrinha que deve sempre acompanhar o investidor que quer se proteger, quer ganhar e quando perder, perder pouco, e quando ganhar, ganhar muito, é a tal diversificação. Mas quando a gente fala em diversificação, Sérgio, não é só essa diversificação entre as classes de ativos, é ter um pouco em renda fixa, ter um pouco em fundo imobiliário, ter um pouco em ações, ter um pouco em títulos de crédito privado, tesouro direto, enfim, não, a gente tem que diversificar geograficamente. Isso é muito importante. É investir em economias mais fortes, mais sólidas, mais estáveis que a nossa, como a americana, né, principalmente investir em Europa, investir em China, investir em Índia, e a gente também tem que diversificar setorialmente, né, os nossos investimentos. Então, se pegar somente a variação do dólar aí nos últimos 12 meses, somente a variação do dólar, não estou nem dizendo, quem comprou dólar e botou embaixo do travesseiro, bateu o CDI, bateu o Ibovespa, bateu qualquer investimento, somente com dólar. Agora, tu imagina tu investir, né, num ativo, né, que a gente vai então ganhar com a valorização desse ativo e também na variação da moeda. Eu estou falando em, por exemplo, ativos americanos, né, investir na bolsa americana ou investir no mercado americano, onde a gente está exposto à variação do ativo, como a gente viu aí nos últimos meses, principalmente as indústrias de tecnologia capitaneadas aí pela Nvidia, que tiveram um crescimento absurdo, foi inclusive o que sustentou todo o S&P 500, né, que é o principal índice acionário lá americano, né, que engloba as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Dessas 500 empresas, praticamente toda essa valorização e recorde após recorde histórico que o S&P bateu esse ano foi capitaneado por 7 empresas, né? Você tem um número mais ou menos de quanto que o S&P valorizou nos últimos 2 anos? Teria que abrir algum gráfico aqui, mas daí eu não sei se não vamos perder um pouco de tempo, mas eu tenho Não, outro não, tudo computador aqui. bem. Mas assim, é absurdo, sabe? É absurdo. Então, e não só isso, imagina, a gente pegou uma valorização absurda dessas empresas, que 7 empresas sustentaram ali praticamente as outras 493 empresas, né, do índice, né, S&P, e que agora está havendo, né, começou a acontecer e logo já desmontou, por exemplo, a grande questão é quando essas 7 empresas que sustentaram essa alta do S&P vão perder força e dar lugar a essas outras 493, dentre elas muitas empresas menores, chamadas de small caps, e existe um índice americano que trata, né, da variação dessas empresas, né, que é chamado de Russell 2000, né, Russell 2000, assim como o S&P 500, né, o índice ali das 500 maiores empresas americanas. O Russell é o índice que engloba empresas de menor capitalização, que são empresas que sofrem um pouco mais, né, em ambientes, digamos assim, não muito amigáveis, como é o que a gente está vivendo agora, principalmente de inflação alta, porque empresas pequenas, elas estão em crescimento, então elas precisam captar dinheiro para crescer, né, para um dia chegar do tamanho de uma blue chip, né, como a gente chama as empresas, né, de grande capitalização de mercado. Né? Por exemplo, aqui no Brasil, a Vale, a Petrobras, Bradesco. Então, essas pequenas empresas, essas small caps de baixa capitalização, elas precisam captar dinheiro. E quando o juro está alto, esse dinheiro, o custo de capital é muito alto para elas. Então, elas sofrem muito nesses períodos de inflação alta. Então, lá nos Estados Unidos, essa alta que a gente vem vendo, né, vem acompanhando do S&P, do DJI, né, o Dow Jones Index, e também da Nasdaq, né, que é a bolsa que engloba lá
as empresas de tecnologia, foram capitaneadas por essas 7 empresas, né? Então, E se essas empresas perderem o fôlego, lascou, né? Então, e tá todo mundo tentando acertar esse timing. Tem uma hora que elas vão ter que perder o fôlego. E aí deu ali, 2 meses atrás, deu indícios de que elas estavam chegando no final da corrida. E aí esse índice Russell 2000 deu uma bombada, deu um repique legal. Houve uma rotação lá, setorial, o pessoal começou a ir para o Russell e tudo mais. E, cara, daí as empresas continuaram soltando resultados, cara, resultados que vieram, continuam vindo super bons, entendeu? E aí começou a surgir essas questões de será que essa onda de IA, né, de inteligência artificial, ou AI, né, Artificial Intelligence, tem gente que gosta de usar as iniciais em inglês, tem gente que usa em português. Eu já falo IA, eu já nem sei se é inglês ou em português, uma vem antes da outra. Então o pessoal acha que a IA vai perder interesse, o pessoal vai perder o fôlego, mas sabe o que eu estava lendo ontem sobre a NVIDIA, por exemplo? A NVIDIA, ela cresce nesse ritmo assustador, que nem é assustador, ele é absolutamente explicável. E ela não está crescendo somente por causa desse interesse em IA. A NVIDIA foi responsável, eu estava lendo, pelo crescimento de todas essas outras big techs, como o Meta, né, como o Google, né? Todas essas empresas que são, digamos assim, sedentas por tecnologia, que precisam de poder computacional e tudo mais, todas elas utilizaram né, hardware da NVIDIA. Então, a NVIDIA não está somente crescendo agora por causa desse interesse por inteligência artificial. A NVIDIA sempre teve por trás, nos bastidores do crescimento das empresas de tecnologia. E se a gente for pensar, 15, 20 anos atrás, não existia Google, não existia Meta, não existia, que é o Facebook, né? E outras aí, que agora estou me esquecendo. O Apple já existia, mas praticamente não é uma fração do que é hoje. Então, assim, a NVIDIA, e se imagina que as maiores empresas do mundo hoje, né, como essas que eu citei, não existiam há 20 anos atrás, são empresas relativamente novas. Imagina que outras empresas vão surgir nos próximos 5, 10, 15 anos, que também vão ser empresas que vão trabalhar no setor de tecnologia, que também vão precisar cada vez mais de poder computacional, né, de hardware, e quem está capitaneando essa transformação é a NVIDIA. Então, eu me esqueci do título dessa reportagem, mas ele era fantástico, assim, uma oportunidade de investimento de gerações, alguma coisa assim que tu pode investir. Isso não é uma recomendação de compra, tá? Foi só uma reportagem que eu vi para acabar com aquele mito de sempre achar que está tudo caro demais. Não vou investir agora porque está caro demais. É que nem a gente tem uma empresa clássica aqui na Bolsa Brasileira, que é a VEG, né, que é uma das maiores empresas do Brasil, que atua em dezenas de países, tem fábricas ao redor do mundo, é conhecida como a fábrica de bilionários, né? Tem 10, 20 bilionários brasileiros, são bilionários porque são acionistas da VEG, que é uma empresa lá de Santa Catarina, mas que hoje é conhecida mundialmente, né? Para quem não conhece, está nos assistindo aí, sugiro ali pesquisar sobre a VEG. A VEG está sempre cara. Eu nunca vou investir na VEG porque a VEG está sempre cara. Porque os caras fazem revisão de preço e calculam os múltiplos lá, indicadores, porque o PL da VEG já está em 100, em 200, não dá para investir, porque segundo Benjamin Graham, a gente não pode investir numa empresa que tem PL maior que 15, porque segundo Décio Bazin, porque segundo o modelo de Gordon e o Escambau, e VEG continua entregando e VEG continua subindo. Porque você fica sempre esperando cair, acaba nem acompanhando, não sabe o ponto de entrada, né? E perde o bonde da história. Então, e eu falo isso de carteirinha, porque, por exemplo, Bitcoin. Eu comecei a ver Bitcoin quando custava $3.000. Vai. Hoje está 67. E segurou? Não, nem comprei. Fui comprar lá nos 30 e blau, entendeu? E aí eu fui estudar, né? Perdi grana no começo, que fui entrar de orelhada, aquilo que você falou no início. Não, eu sei, eu vou fazer. E aí você fica influencer 1, influencer 2, você acha que você está sabendo que você ouviu um vendedor de susto. E aí tem até o Casta, que é até parceiro nosso, parceirão também, um abraço para o Casta. Eu estava vendo uma live dele, ele é especialista em cripto,
E ele falou que tem as lives do Chilique. Então, o Bitcoin subiu, as lives do Chilique, agora é Lua. O Bitcoin caiu, agora é zero, né? Zero é o suporte mais forte. Sim, cara, porque senão você fica polarizando a coisa e você perde de investir. Ah, tudo bem, a NVIDIA está esticada. Tá, mas você tem ponto de entrada e ponto de saída. E outra, que você falou, eles são tecnologia de ponta. E não é só para inteligência artificial. Tem Longe. também inteligência artificial vamos dizer assim, é o futuro, mas essas placas são usadas para todo tipo de infraestrutura, de trabalho, de aplicação, porque são placas extremamente velozes, essas placas gráficas. É Então você verdade. tem astrônomos usando placas da NVIDIA para fazer cálculos de buraco negro, né? Então você tem pessoal que minera criptomoeda, e aí já fica sugestão para você explicar mais para frente o que é minerar criptomoeda, porque para quem não sabe, eu quando ouvi minerar criptomoeda, eu falei, meu, what the fuck, né? O cara vai minerar todo esse troço, né? Tem nome mais esquisito para se falar. Então você usa essas placas de processamento rápido, placas de computação gráfica. Então, assim, tá, se você for esperar baixar, você vai perder o bonde. Agora, se você entrar agora na orelhada, tu vai se lascar, ela vai cair, você vai se assustar, vai vender, porque é natural as pessoas fazerem isso, e ela vai subir de novo, você ficar chupando o dedo. Simples É, assim. é verdade, isso é verdade, mas eu tendo a, e não é uma opinião minha, isso estudos mostram, tentar acertar o timing do mercado é o exercício mais difícil que existe. É praticamente impossível acertar. A gente tem uma expressão no mercado financeiro que é um pouco feia, mas acho que a gente pode falar aqui, né, Sérgio? Acertar o cu da Pode. É isso aí. Acertar o cu da mosca é impossível, tira isso da cabeça. Então, assim, o que eu digo quando. Porque o arrependimento de tu não entrar numa operação, num ativo, comprar uma ação que tu gosta muito, mas tu deixa de comprar porque acha que tá cara, porque alguém tá dizendo que tá cara, porque a VEG tá sempre cara, porque a NVIDIA tá cara, é não entrar pesado. Porque não entrar e depois o bom de seguir andando, o arrependimento ele é tão doloroso, ou mais talvez, do que a dor da perda, entre aspas, porque a gente tem que dizer o que é perder no mercado financeiro. A gente só perde quando a gente vende, quando a gente realiza aquele prejuízo. Né? Então a gente pode, por exemplo, hoje entrar na NVIDIA leve, porque a gente graficamente, né, agora partindo de análise técnica, graficamente assusta entrar na NVIDIA olhando aquela linha que só sobe. Né? Agora falando aqui para leigos também. Qualquer um pode olhar um gráfico de preço de uma ação e ver que se tem uma linha em direção ao céu é porque ela só sobe. Então, a primeira pergunta que a gente se faz é quando é que essa porcaria vai, porque nada sobe eternamente, né? O efeito gravidade existe no mercado de ações também. Quando pesa demais, o negócio cai, até porque os ativos eles precisam respirar para continuar com a sua trajetória de ascendente. Imagina que tem um número limitado de ações, de compradores, e se todo mundo só comprar, vai ter uma hora que acabou, não tem mais compra. Aí as pessoas vão começar a vender, e aí vai ter só venda. Então não existe isso. Sempre que alguém está comprando, alguém está vendendo. Né? Não existe só comprar. Mas assim, o que eu digo? Não tenta acertar timing, né? Timing the market, né? Não tem como. Então compra. Né? Não se assuste somente olhando aquele gráfico de preço e achando que está caro. Mas entra leve. Traça um plano de entrada num ativo de compra. Piramida a tua entrada, digamos assim. Esse termo é meio ruim de usar, né? Meio pejorativo, né? Porque hoje, quando a gente usa o piramida, parece que a gente está falando de pirâmide aqui. Não, Se é entrar. falar piramida, a entrada em cripto, vai dar problema. Fazer parciais, por exemplo, eu quero investir R$ 1.000 em criptomoeda, ou quero investir R$ 1.000 em ação da Tesla, então, que hoje subiu 20% ali, porque soltou um resultado maravilhoso. Pô, não é o melhor momento de entrar, mas, digamos, tem R$ 1.000 para entrar nessa ação da Tesla, ou na Nvidia, ou qualquer ativo que pareça estar esticado, faz o seguinte, compra 100, quebra em 10 compras de 100,
ou quebra em 3 compras de 300, ou quebra em 2 compras de 500, aí vai de cada um, mas traça uma entrada parcial, porque realmente, se tu entrar pesado, entrar com os 1.000 ou com os 10.000, aí varia de cada um. Eu estou citando, claro, um exemplo de um financeiro pequeno, mas, enfim, pequeno para nós, pode ser que para alguém que esteja nos assistindo, R$ 1.000 seja bastante. Mas vamos, bota aí 100 mil, a mesma coisa. Quer comprar 100 mil de ações da NVIDIA? Compra 10 mil hoje. Não olha o gráfico de preço, vai pelo fundamento. Isso que você falou agora parece que é o erro número 0 de quem começa a investir, né? Vai tudo num lugar só de uma vez porque achou, alguém falou para ele que aquilo era a oitava maravilha. Essa é a pior coisa, pior abordagem. O all-in, né? A pessoa entra com tudo porque acredita naquilo. E não é assim. Não é assim. Tem que ter uma análise de risco, saber quanto você vai investir, saber como você vai diversificar e fracionado isso. Ou seja, existe uma técnica, existe um método que as pessoas têm que entender. Né? Porque quem está de fora fala assim, mercado financeiro é coisa de maluco, é muito arriscado, eu não vou entrar. E está perdendo uma fortuna. Né? Que nem você está falando, NVIDIA, tá caro. Às vezes nem sabe que é NVIDIA. Ou então está apostando numa empresa no Brasil, né? Ou está apostando numa renda fixa, digamos assim, no Brasil, ou até mesmo... Peraí, que agora até engasguei. Aguinha. Que é muito comum hoje em dia. As pessoas estão procurando ações que paguem dividendos. Aí vai tudo nos dividendos. Só que não olha o ponto de entrada, já está comprando a ação esticada, aquela ação vai cair, então já vai perder 20%, 15%, 10% do patrimônio dela. Até aquilo dar o dividendo, ter o retorno, ela já perdeu um monte de oportunidade. E ela vai só naquilo porque ouviu, né, um vendedor de susto falando. Em vez de diversificar e ver, ponderar. Para isso que existem profissionais como o Pedrão aqui, né? Que entendem o negócio, estudam o negócio e vão, pelo menos, te mostrar o caminho e também te ensinar alguma coisa. Agora, aqui as pessoas têm que entender o seguinte: não existe almoço grátis no Brasil e no mundo inteiro. Tudo que você for fazer, precisa estudar. Né? Quantas horas você passou estudando para poder entender minimamente como operar? Eu estudo todo dia, Sérgio. Pois é, a gente nunca para de estudar, né? Esse aqui chegou hoje para mim aqui no correio. Tá fechado ainda, nem abri ele. Então, não é você vendo um videozinho de um cara do YouTube que você vai ficar milionário. Né? Você vai ter alguns caminhos que você vai estudando. Pô, mas não compra um negócio feito. Então, vamos tentar mudar isso, né, Pedrão? Mas sabe que tem muito conteúdo bacana no YouTube, sabe? Eu acho que tem muito conteúdo bacana tem. também. Mas eu acho que isso aqui é insubstituível. Ó. Livro. Eu tenho lá atrás uma estande, não sou um grande, ávido leitor, não me considero, mas assim, eu tenho bastante livro técnico assim sobre mercado financeiro, sobre ações, sobre opções, que eu gosto muito, depois a gente pode falar um pouquinho, e muito também sobre psicologia financeira, que é isso é o que a gente, importantíssimo. a gente vem falando aqui, né, desde o início, né, muito do que a gente está falando aqui, da maneira como as pessoas perdem dinheiro no mercado financeiro, tem tudo a ver com o emocional, né? O mercado é feito de pessoas. Mesmo as grandes instituições são pessoas no final do dia que estão operando ali atrás das máquinas. É claro que eles utilizam modelos muitas vezes, né? Que digamos assim, tornam a emoção menos relevante na hora de entrar, na hora de vender, na hora de executar uma operação, né? Mas a gente pode extrair muitas lições disso. Mas aí a gente tem que treinar o nosso emocional. E a única maneira da gente treinar o nosso emocional é com conhecimento. Não adianta dizer, cara, eu estou vendo ali que, estou escutando falar que esse ativo está esticado, que não é a hora de entrar, que não é a hora de entrar. Pô, mas só um pouquinho. É só eu não entrar pesado. Eu sei que o fundamento da NVIDIA, ele permanece muito sólido, não tem nada que indique aí, nos próximos muitos anos, que a NVIDIA vai perder o posto dela, né? Vai perder o espaço que ela conquistou, né? Então, assim, tá caro, mas a NVIDIA tu tem que aí começar a ler e entender a operação da empresa. Eu sei que a NVIDIA faz plaquinha
que as pessoas usam dentro dos consoles, que jogam videogame, que fazem chat GPT, enfim. Não, tem muito mais do que isso, porque o próprio guidance da empresa, que é os planos deles para o futuro, eles já devem estar pensando, eles já estão na frente, eles já estão enxergando o que vem depois da inteligência artificial. Né? Tem muita coisa que eles já devem estar, enfim, criando, ou enfim, devem estar em estágio embrionário ainda lá dentro, que a gente talvez só ouça falar daqui meses, daqui um ano, daqui 2 anos. Hoje as coisas são tudo muito mais rápidas. Mas assim, é uma empresa de ponta, vai ficar nessa posição por muito tempo, então não se assuste com o gráfico de preço. Mas, de novo, entre parcial e sempre respeitando o perfil de investimento. E a gente só falou de ações aqui. Né? Parece que é só nas ações que a gente obtém ganhos no mercado financeiro, e isso é outra grande falácia. É outra grande falácia. A gente consegue ganhar, ter boas rentabilidades em ativos de renda fixa. Os títulos de tesouro público hoje emitidos pelo governo estão pagando super bem. Tem título pré-fixado aí pagando acima de 13%. Isso é bom, claro. Sem levar em conta aquilo que o Sergião falou ali. Mas essa inflação não é inflação real, não é inflação real. Mas é isso aí que a gente tem, né, Sergião? Então investe em títulos americanos, né? Os bonds, os treasuries, né? Pode fazer isso também. Hoje é super simples investir em mercado americano. A gente não precisa mais abrir uma conta internacional para investir em mercado americano. A gente, dentro dessas plataformas, como a XP, o próprio BTG, eu sou da XP, então eu vejo que na XP é muito fácil fazer isso. Hoje tu abre o aplicativo da XP, ali do lado já tem investimento internacional. Tu dá 2 cliques, tu já habilita a tua conta internacional, responde 2, 3 perguntas, faz o câmbio, transfere o teu dinheiro vai para fora, para uma custódia internacional, e aí tu consegue comprar ativos lá de fora, ações, títulos do governo americano que estão pagando super bem, como há décadas não pagam, e sempre lembrar, mas o título do Tesouro Americano paga 5% ao ano. Aqui no Brasil paga 13%. Mas lembrando, é o título mais seguro do mundo. Né? Os títulos americanos são tidos como o investimento mais seguro do mundo, porque eles são garantidos pelo governo americano. O governo americano tem a máquina de imprimir dólar. O governo americano é o último, a última emissora, a última instituição, o último uma pessoa, não é uma pessoa, né? Que vai te dar um calote. Eles não podem dar calote, eles quebraram, aí o mundo quebrou, a gente está numa terceira guerra mundial. Então, e lembrando, a gente tem a variação do dólar, que como eu disse lá no início, somente o dólar ganhou de qualquer investimento local, ganhou do Ibovespa, bateu o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, né? Então, assim, só a variação do dólar. E para ter tido essa rentabilidade, bastava apenas comprar dólar, só isso. Não precisava nem comprar banco. Um grande corroedor do real é o dólar, quer dizer, a desvalorização. Causa muita inflação no Brasil é a desvalorização do real. Exato. Então já é um fator que a gente já está sofrendo aqui. Então você se proteger em dólar é mais que necessário. Né? É extremamente necessário. E a maneira, como eu disse, hoje a gente consegue investir em dólar, né, dentro das plataformas que já se utiliza, dentro da XP, dentro do Inter, dentro do Se não Nubank. me engano, é R$ 200 para investir, para abrir conta nos Estados Unidos? Eu não sei qual é o mínimo, deve ter um mínimo, assim, um pouquinho, né, para fazer o câmbio e jogar É dinheiro lá para baixo. fora, né. Agora, o que não está tão atrativo, mas de novo, isso já cai de novo naquele papo de que não adianta esperar o melhor momento, é o dólar. O dólar está caro. Né? Porque hoje, eu tenho R$ 1.000 para investir lá fora, vou ter que fazer o câmbio. Bom, hoje o câmbio está em 5,70 ali aproximadamente. Há meses atrás o dólar estava 4,80. Pô, perdi um bonde. Deixei de fazer câmbio quando estava 4,80, não vai ser agora que eu vou fazer. Vou transformar R$ 1.000, né, em dólar a partir de um câmbio de 5,70, vai me dar muito menos dólar do que me dava um ano atrás, né? Só que aí tu vai esperar, digamos que daqui um ano o dólar volte a 5,10, porque 4,80 esquece, dificilmente vai voltar. Mas digamos que daqui um ano volte a 5,10. Então tu esperou um ano para fazer esse câmbio, porque achou o dólar caro, e nesse um ano vários ativos lá nos Estados Unidos se valorizaram 10, 15, 20%. É por isso que não adianta a gente deixar de investir porque o dólar está caro, porque a VEG está cara, porque a Nvidia está cara. Investir é um ato de recorrência. A gente tem que fazer aportes com consistência, mês após mês. Porque a gente
parte do pressuposto que a gente trabalha. Digamos, a gente somos jovens, né, Sérgio? Eu tenho quase 50, mas imagino que 50 é jovem hoje em dia. A gente tem muitos anos aí. Tenho 50 a mais, Pedrão. Cara, então assim, a gente está trabalhando, a gente está produzindo, a gente está fazendo dinheiro, né? Vamos usar a palavra certa. A gente não ganha dinheiro, pessoal. A gente faz dinheiro. A gente troca o nosso tempo. Nosso tempo é precioso, é bem mais escasso que existe. Então, vamos trabalhar bem, vamos evoluir profissionalmente, vamos se capacitar profissionalmente para cada vez trabalhar as mesmas horas e fazer mais dinheiro trabalhando as mesmas horas. Eu sempre digo, não adianta trabalhar mais horas para ganhar mais dinheiro. A gente tem que evoluir profissionalmente para trabalhar as mesmas horas e conseguir fazer mais dinheiro. Então, é isso que vai fazer a gente ficar rico. Não é somente investindo. Ah, eu vou investir e vou ficar rico. Não. É o teu trabalho que te deixa rico. Então, partindo dessa ideia de que a gente está trabalhando, a gente está produzindo, a gente está evoluindo profissionalmente, fazendo dinheiro, a gente é obrigado a separar uma parte desse dinheiro e investir mês após mês, com consistência, com recorrência, mesmo que o momento não seja o ideal. Existem estudos que mostram que as pessoas que ficaram de fora ali, isso são estudos americanos baseados no índice S&P 500, né, que a gente já falou algumas vezes aqui, que é o índice que engloba lá as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Talvez eu erre aqui alguns dados, mas vamos lá, vamos tentar. A pessoa que ficou de fora ali dos 6 melhores dias do S&P 500 teve uma rentabilidade muito prejudicada no longo prazo, né, com relação a uma pessoa que permaneceu investida durante todo esse tempo. Eu não sei qual é o período de amostragem, mas digamos ali que foi 10 anos, 2 décadas. A pessoa que tentou, que entrou e saiu, tentando acertar o timing, mas acabou perdendo os 6, 10 melhores dias, né, de valorização do índice, estou falando de dias, de meia dúzia de dias, teve uma rentabilidade muito prejudicada com relação àquela pessoa que não saiu nunca, permaneceu com o seu dinheiro ali investido no S&P 500. Tá? Então, assim, não tentem acertar o timing. Que é o poder do DCA, né? Geralmente faz DCA, que é Dollar Cost Average, ou seja, comprar fracionado, como você falou, é o que sempre está ganhando. Ah, mas está caro. Ah, mas está barato. Compra mais. E você vai fazendo uma média. Olha que é legal, ó. Esse é um plano que a gente tem que colocar na nossa cabeça e seguir ele. Por exemplo, digamos que a gente está ali fazendo nosso dinheiro, a gente consegue separar ali 5, 10% do nosso dinheiro mês após mês e investe religiosamente. Digamos, eu recebo meu salário no dia 5 de cada mês, no dia 6 eu vou fazer o meu aporte. 5% do meu salário eu vou aportar. Aí no mês seguinte, o mercado está esticadaço. A bolsa teve 5 dias consecutivos de alta, mas enfim, tu bota na tua cabeça, esse é o plano, eu vou aportar. Tu vai lá e compra, né? Coloca, distribui aquele teu dinheirinho dentro da tua carteira de investimentos. A gente fala muito de ações, mas não é só ações. Tem outros tantos ativos. Mas é que é mais fácil o pessoal entender ações, porque outros ativos não tem essa volatilidade que as ações têm, né? Claro, a renda fixa também tem volatilidade, né? E a gente pode explorar isso mais adiante, porque também é algo que se fala muito, né? Renda fixa não é fixa, né? Então, mas a gente pode explicar em outra ocasião, porque é um pouquinho complicado talvez de entender. Muitas das vezes, por trás da renda fixa tem ações. Exato, também. Mas vamos focar em ações, que é mais fácil de entender, porque ações têm a volatilidade. Aí foi lá o cara ali, o boneco investiu seus pilinhas, né, no Ibovespa, né, depois de 5 altas consecutivas. Ignorou, esse é o plano, eu vou investir, mês que vem eu vou ter de novo, vou fazer de novo o meu aporte. E aí passa mais um mês e o Ibovespa está lá no cu do cachorro. Aí o cara vai olhar e vai dizer assim, vou investir também, né? Enfim, esse é o plano. Porque assim, imagina outro sujeito que não utiliza dessa estratégia. Ele vai olhar lá em cima e ele vai dizer assim, não vou investir porque está esticado. No outro mês ele vai olhar lá embaixo, ele vai dizer a mesma coisa. Não vou investir porque vai continuar caindo, estou com medo. Tu entendeu a lógica? Porque verdade, a recorrência nos investimentos é o truque. Você investir já é você ir contra a sua natureza. Você está sempre indo contra a sua natureza. Quando está caindo, você vai comprar. E compre com alegria, porque aí vai dar bom. Na hora que está subindo, você tem que ter o mínimo de conhecimento para você realizar um pouco. Porque você vai conseguir maximizar seu lucro. Então, assim, mas aí você precisa investir numa outra coisa que é o quê? Conhecimento.
você precisa estudar um pouco, né? O básico de análise gráfica, depois a gente vai fazer uma live do Pedrão aí para ele explicar o que é uma análise gráfica, alguns indicadores básicos as pessoas têm que ter noção. E uma coisa muito importante que é tempo gráfico, né? Está esticado em qual tempo gráfico? Boa também. Né? Que é uma coisa muito importante que ninguém fala. Né? Não, comprar tal ação é muito bom, fazer tal investimento. Tá, cara pálida, em qual tempo gráfico? Quanto tempo você precisa desse dinheiro? Para quanto tempo você está investindo? Está investindo a muito longo prazo? Então vamos ver o gráfico de uma semana, por exemplo, porque aí você consegue O, o macro das coisas, né? o Isso Serjão está falando de análise gráfica, né? Que é um tipo de análise, né, dentro do mercado financeiro. Eu sou certificado analista CNPI-T, né? Só que eu não sou credenciado porque eu sou assessor de investimentos atualmente no contrato da empresa que eu atuo. Eu não posso ser assessor e CNPI, analista. São duas coisas que não podem ser exercidas ao mesmo tempo. Então, eu sou credenciado, eu sou certificado analista CNPI, estou com a minha anuidade paga e tudo, mas eu não posso hoje recomendar ativos financeiros, fazer análise, dizer compra, vende. Mas isso é um botão que eu desligo um e ligo o outro, tá? Mas o que eu posso te dizer, a análise gráfica, eu respeito, porque eu, enfim, sou analista gráfico, comecei no mercado financeiro através de análise gráfica, eu acho que o gráfico de preços de ação é algo fascinante. Muitas pessoas acabam se apaixonando pelo mercado financeiro quando entendem que aquele gráfico de preços se movimenta. O que são aquelas barras? Aquelas barras é o fechamento de preço do ativo de um período de tempo, como o Sérgio falou ali, que pode ser 1 minuto, pode ser 5 minutos, pode ser 15 minutos, pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês. Quem decide isso é quem está analisando o gráfico. E quanto maior o time frame, né? Quanto maior tempo representar cada barra daquelas, mais confiável é o sinal, tanto de compra quanto de venda. Mas o investidor, ou o especulador, ou a pessoa, não dá nem para chamar de investidor, que está ali olhando o gráfico de preço, ela quer ver aquele gráfico se movimentar rapidamente. Então ela vai utilizar um time frame, um período de tempo, de 1 minuto, de 2 minutos, de 5 minutos. E a pior coisa que tem para se operar gráfico de preço é em time frames curtos demais. Vai se arrepender, vai se arrebentar. Os sinais são muito falsos. Não é nada confiável, vai perder dinheiro. Porque o pessoal não tem paciência. Ao ponto de que num time frame maior, onde cada barra se desenha ao final de um dia ou ao final de uma semana, a pessoa não enxerga aquela variação, ela enlouquece. Por isso que eu digo, ninguém vive de operar gráfico de preço. Quer dizer, não existem pessoas que vivem, obviamente, mas isso é um sonho difícil, né, de se conquistar. Pouquíssimas pessoas vivem de mercado financeiro operando ativos através de gráfico de preço. São pessoas muito afortunadas mesmo. A maioria diz que vive, mas acaba vivendo de vender curso. Vender Exatamente. porque tem É que muitos alguém seguidores. falou. Não é Que a operando no ilusão, mercado financeiro. Quem opera e ganha dinheiro tá quietinho fazendo isso em casa com a câmera desligada, o enchendo as gráfico contas. de um dia, uma semana, máximo 4 horas. A As gente já pessoas está têm que aprender isso. As pessoas, como tu disse lá atrás, as pessoas só mostram as vitórias. Elas perderam em 10 operações, estão tomando 50 pau de prejuízo, aí fazem um gainzinho ali de 1 pila, de R$ 1.000, e já postam no Instagram, e já sai vendendo curso, e o escambau, e é assim, as pessoas têm que acreditar que isso acontece. E tem mais um truque aí que o pessoal faz. O pessoal opera por duas corretoras diferentes. O cara tem conta numa corretora, tem conta na outra, nessa aqui ele comprou, nessa aqui ele vendeu, e ele mostra só o que movimentou para o lado que ele quer, que as pessoas que estão assistindo querem, e aí ele acaba enganando as pessoas. Essa coisa, prática muito comum, sabe? Operar em duas plataformas diferentes ao mesmo tempo, numa ponta comprada ou numa ponta vendida. E tem tantos truques aí que eles se utilizam para você enganar tem as pessoas. o mercado do day trade, né? Então, assim, uma coisa que eu aprendi também, o day trade é uma meio que uma falácia, vai, que vendem, porque as grandes corporações estão no day trading com as suas inteligências artificiais. Então, vamos falar, vai, português, sabe? Muitas das vezes manipulando o mercado, comprando e vendendo. Mas você pega o gráfico de algumas, do S&P, alguma coisa,
você olha uma simetria impressionante. Você fala, pô, um day trade. Isso não é normal. Você fala, é um negócio extremamente perfeito, sabe assim? Fala, pô, isso aqui Sim. é ótimo, isso aqui não é normal, cara. Né? É um É que avanço, existem. Black Rocks da vida, né? Enfim. E você vai brigar com um cachorro grande, você vai tomar. É o que você falou. Né? É que essas grandes tesourarias aí dos institucionais, eles têm robôs, né, que operam, eles chamam de HFT, né, os High Frequency Trading, são robôs que ficam operando em alta velocidade buscando ordens ali, porque as pessoas são muito orientadas hoje, e eu acho que, de certa forma, elas devem agir dessa maneira, que é posicionar suas ordens, tanto de compra quanto de stop loss, né, que é o quanto essas pessoas estão dispostas a perder caso a sua operação não ande para o lado certo, e as suas ordens de stop gain, né, que é aquele stop com ganho. Né? A gente também tem que projetar o nosso lucro, não adianta a gente abrir uma ordem de compra ou de venda e não definir quanto, até onde vai o nosso trade. Ele tem que ir até um lugar, porque, de novo, o gráfico não vai subir eternamente. Nem toda ação é uma VEG, nem toda ação é uma NVIDIA. Então a gente, né, é orientado, e eu acredito também nisso, mas isso. E aí é uma teoria minha, talvez. Esses robôs que operam em alta frequência, eles enxergam no book de ofertas onde estão essas ordens. E eles fazem 1000 cálculos lá, né, 1000 cálculos, né, de quanto eles precisam para ir buscar essas ordens, né, para provocar esses stops forçados, né, né, eles vão lá no nível de preço tal, boa, nesse nível de preço, porque graficamente o influencer tal diz que o setup deve posicionar o stop financeiro embaixo daquele candle, porque ali é o stop técnico, tem o stop financeiro, tem o stop técnico, existem várias formas de tu posicionar ordens, né, de stop loss, que é o quanto tu quer tá disposto a perder, de stop gain, baseado em sistemas operacionais, né, gráficos, formas gráficas e tudo mais, que os livros nos ensinam, que os influenciadores nos ensinam, só que os robozinhos, eles estão com todos esses desenhos gráficos programados já. Ah, porque o cruzamento da média móvel de 9 para cima da de 21 é compra, e quando a média móvel de 9 cruzar de novo para baixo é venda. Quando estourar para fora da banda de Bollinger é venda, quando não sei, quando a média de 200 for rompida, tu entendeu que todos esses robôs de alta frequência, os algoritmos das tesourarias, eles já estão programados, eles já sabem disso. Isso não é novidade. Não adianta tu posicionar o teu stop onde todo mundo já sabe, que é onde a maioria dos Michael Jackson vão posicionar os seus stops. Os Vai robozinhos tomar. sabem. Vai Então, é tomar. como tu tá dizendo, oi, vem, eu tô aqui, vem me pegar, vem me pegar. Entendeu? Então, assim, não estou dizendo que não é para operar com stop loss. O que E eu quero sim, dizer é que operar day trade é que é maligno. exato. Não é o stop em si que vai te derrubar. É o day trade que vai te derrubar. Tu entrar numa operação e acertar ela no período de quanto tempo leva um pregão ali? 6, 7, 8 horas? Em 8 horas, tu acertar um movimento e botar dinheiro no bolso, quando tem ali Warren Buffett, Luiz Barsi Filho, que fazem, né, adotaram a estratégia do value investing e fazem isso há décadas e hoje tem bilhões, né? Agora, BlackRock, tu querer num dia entrar e sair e botar dinheiro no bolso e fazer isso todos os dias é impossível. Tu vai mais fácil acertar jogar uma no vez, Tigrinho. tu vai Joga no acertar uma, Tigrinho que é duas, mais fácil. tu vai perder outras 15, 20. E aí tu vai acertar. Aí quando tu perder 10, 15 vezes, tu vai praticamente estar na lona, tu vai dar mais uma tenteada e aí tu vai acertar. Quando tu acertar, tu apagou todas aquelas 10, 15 que tu perdeu. Aí tu vai de novo achando que agora tu começou a acertar, que mudou, virou a chave. E aí tu vai perder 10, 15 de novo. O que mata as pessoas é o day trade. Esquece, ninguém vive de day trade. Tu até pode operar contrato futuro, de índice, de dólar, são os ativos favoritos, né, de se operar day trade. Mas tenta levar para mais de um dia os trades. Não tenta achar que num dia só, num gráfico de 2, 3, 4, 5 minutos, e olhando um sinal ali, quando a média cruza, quando a barra Morobuzu ignorada, o bebê, o harami, o bebê, a mulher grávida, que as barras todas têm nomes, né? As figuras gráficas têm nomes, então o cara estuda lá um livro
de 500 páginas, entendeu todas as figuras gráficas, acha que está na frente da média do mercado, que é nada. Tu não está disputando com o Sérgio, comigo, tu está disputando com as tesourarias que operam por algoritmo. Elas já têm tudo isso programado nos robozinhos. Elas sabem que tu sabe isso, elas também sabem isso. Tu acabou de ler um livro de 500 páginas sobre figuras gráficas, sobre análise técnica. O robozinho tem 10 mil livros programados dentro dele sobre... Para Então, assim, raciocinar na fração de segundos. opera swing trade, opera position trade, tenta alongar mais as tuas operações. É ali que se ganha dinheiro. É quanto mais longo, mais paciência a gente tem, sempre focado no longo prazo, é isso que dá dinheiro. Mas não adianta, a gente pode ficar aqui dias falando, e eu tenho certeza que as pessoas que estão escutando eu falar isso já escutaram outras tantas vezes, mas aí vem o psicológico ali e conta outra história e diz para elas que isso não é verdade, que elas são capazes, que ela já está preparada, que ela já leu o livro, que ela segue o Thiago Negro, ou sei lá. O Thiago Negro nem dá recomendação de compra, coitado. Estou aqui fazendo uma injustiça. Já que você falou dele aí, você viu um vídeo que ele soltou? Se ele ganhasse R$ 1.800 por mês, começasse do zero como garçom, ele ia fazer 1 milhão em um ano? Você viu isso? Acho que eu já ouvi falar alguma coisa assim dele. Eu queria só ver. Mas aí é o seguinte, né? Para ele conseguir emplacar isso aí, ele teria que apagar as pessoas, teria que apagar na memória das pessoas quem é Thiago Negro, né? Tudo tem que se apagar. Ele é um João Ninguém, tem que mudar o nome, tem que fazer uma Não, mas plástica de aí rosto. ele ia ganhar R$ 1.800, pagar aluguel, se alimentar, transporte, os cursos, trabalhar de estagiário de graça, Em quanto tempo? 1 milhão com R$ 1.800 por mês, tendo que sobreviver. Você não sobrevive com R$ 1.800, quase. Em quanto tempo? Em um ano? Quando é que Um foi essa meta ano. dele? Em um ano. Isso aí devia dar Procon, propaganda enganosa. É que o cara daí pensa, mas é o Thiago Negro. Não, sei o quê. Não, mas ele quis dizer que não é o Thiago Negro. Eu poderia ser transportado para o corpo de outra pessoa qualquer e ainda assim eu chegaria no primeiro milhão em um ano. É isso mais ou menos que ele quis dizer, né? Mas não é viável. Não é. Até Dizem que poderia, né? Google. Até É. poderia. E assim, a gente, no mercado financeiro, ele também nos proporciona algumas situações que nos fazem acreditar que sim, é possível ganhar muito dinheiro. E, Sergião, eu tenho uma experiência própria que ocorreu comigo esse ano. Eu posso falar à vontade sobre isso, porque eu não estou aqui vendendo curso, eu não estou vendendo nada. Então, eu não tenho o menor interesse em estar mentindo para vocês. E até quem quiser, entra no meu Instagram lá. Eu fiz vários vídeos sobre essa operação. E eu tenho, inclusive, as notas de corretagem comprovando o dia que eu comprei esse ativo, que são opções. Opções são derivativos, né? Opções são contratos. E a gente consegue negociar opções hoje na Bolsa, que é uma ferramenta que eu acredito as pessoas deveriam conhecer. Quem não conhece, começa a digitar no Google, começa a tentar entender, porque aqui, nos minutos que nos faltam, né, Sérgio, a gente acha que está chegando perto do fim, né? Mas eu não vou conseguir explicar, mas assim, os derivativos, principalmente as opções, são instrumentos financeiros, contratos, né, onde a gente tem direitos. Quando a gente compra uma opção, a gente tem o direito, a gente adquire o direito de comprar ou vender ações. E quando a gente vende uma opção, a gente adquire um direito também, né, de comprar ou vender ações. Por exemplo, quando a gente vende uma opção, a gente recebe dinheiro por isso. Mas aí a gente assume uma obrigação quando a gente vende. É que nem o seguro de carro, Sérgio. Quando tu entende um pouco de opções? Talvez Entende o um pouquinho. por exemplo, o seguro de carro, o que acontece? Tu vai lá, paga para a corretora, né, um prêmio, e é assim que é chamado esse dinheiro que tu recebe. No mercado financeiro, tu podes fazer o papel da corretora de seguros. Tu recebe esse dinheiro, né, esse prêmio, e aí tu tem a obrigação. Qual é a obrigação? Se eu fosse uma corretora de seguros, eu teria a obrigação, certo? Se tu me pagou, né, para proteger o teu carro, se der um PT no teu carro lá, né, roubarem o teu carro ou baterem no teu carro e tiver perda total, eu sou obrigado a te dar um carro novo, porque tu me pagou, tu adquiriu esse direito. No mercado financeiro, a gente pode fazer a mesma coisa através de opções. Eu vendo opções e adquiro essa obrigação de ou comprar as tuas ações pelo preço que está estipulado nesse contrato. Mas por que uma pessoa faria isso? Digamos que tu tem uma posição ali de vale, que tu pagou R$ 60, o teu preço médio está em R$ 60,
tu tem 1.000 ações de Vale nos R$60, tu tem um capital investido em Vale em R$60 mil. Mas tu não quer te desfazer de Vale, mas tu tá com medo, porque agora o minério de ferro tá caindo bastante, porque a China tá em crise, a China não tá mais consumindo minério do Brasil, porque a Vale exporta 70% do seu minério para a China, tu tá com medo que as ações de Vale caiam, mas tu não quer te desfazer delas. Então, tu compra uma put, tu compra uma opção de venda de mim. Eu vou te vender uma opção de venda no valor que a gente estipular, digamos, no 60, no mesmo valor que tu tem de preço médio. Se lá, depois de 6 meses na vigência desse contrato, as ações de Vale caírem para, digamos, R$40, tu tá protegido. Eu sou obrigado a comprar as tuas 1.000 ações de Vale por R$60, porque tá no nosso contrato de opções, né, essa regra. Tu me pagou para tu ter esse direito e eu ter a obrigação, ao final de 6 meses, caso as tuas ações caiam, o preço que for abaixo de R$60, eu sou obrigado a comprar as tuas ações por 60. Se caírem para R$20, eu sou obrigado a te pagar R$60 pelas tuas 1.000 ações. Tu tá protegido, tu me pagou por isso. Agora, se ao final da vigência desse contrato de opções as ações de Vale estiverem acima de R$60, esse contrato vira pó, que é um jargão do mercado. Eu fico com esse dinheiro, não tenho mais a obrigação de comprar as tuas ações de Vale e tu pode, de novo, renovar esse seguro, ou seja, me pagar novamente, né, para ter o direito de me vender as tuas ações de Vale a R$60, caso elas caiam de preço em determinado período de tempo, entendeu? Então, as opções é uma maneira muito boa de ganhar dinheiro no mercado financeiro. Eu ganhei bastante dinheiro esse ano comprando opções. Eu dei o exemplo do papel de seguradora, onde eu recebo dinheiro e adquiro a obrigação, mas a gente também pode comprar as opções quando a gente acredita, por exemplo, ou na queda de um ativo ou na alta de um ativo. E é uma maneira da gente se expor ao ativo investindo um valor muito menor. Imagina que hoje, para mim comprar, de novo usando o exemplo da Vale, para mim comprar 1.000 opções de Vale, para mim comprar 1.000 ações de Vale hoje, eu teria que gastar R$60 mil, porque o preço de Vale hoje gira em torno aí de R$60 por ação. Se eu quisesse comprar 1.000 ações de Vale, eu teria que gastar R$60 mil. É uma grana. Muita gente não tem todo esse valor, mas acredita que Vale vai subir no médio e longo prazo e gostaria de se expor à alta do ativo. Ela vai lá e compra 1.000 opções de Vale por uma fração desse valor, né? Que pode custar R$2 por opção, R$3 por opção. Aí teria que ver, abrir a grade de opções. Mas digamos que por R$2, R$3 mil a gente consegue se expor à variação de Vale, né? Através da compra de 1.000 opções de Vale. A gente só tem que cuidar que derivativos, eles têm um período de vigência, elas expiram e os contratos se extinguem. Ao contrário de uma ação, eu posso comprar Vale hoje a R$60 e daqui um ano ela está a R$40, mas daqui 2, 3 anos ela voltar a R$70, R$80. A Vale continua sendo minha, eu não perco ela nunca, a não ser que a Vale quebre, deixe de existir. Enquanto a Vale existir, eu vou continuar tendo aquelas 1.000 ações de Vale. Independente se elas estão R$40, R$60 ou R$100, elas são minhas. O contrato de opções ele expira. Eu vou me expor a Vale, vou comprar 1.000 ações por R$2, vou gastar R$2 mil. Que legal. Só que esse contrato tem uma vigência, ou de um mês, ou de 6 meses, ou de um ano, nunca mais de 2 anos. Tu não consegue comprar, praticamente, é impossível de comprar, a pessoa física comprar uma opção de um período acima de 2 anos. Digamos que tu conseguiu comprar uma opção de Vale de 2 anos, que já é muito difícil, tem baixíssima liquidez. Hoje, para nós, pessoas físicas, fazer isso no home broker. O mais comum é tu comprar para 1 mês, para 2 meses, para 6 meses. Até um ano é relativamente fácil da gente comprar uma opção. Mas se Vale não andar nesse período, ou andar para trás, no período de um ano, aquelas opções viraram pó. A gente não tem mais direito nenhum, porque o nosso direito ele começa a partir dos R$60, digamos. Se a gente comprou uma opção que diz que a gente vai ter lucro com Vale acima de R$60, se no final da vigência dessa opção Vale não está acima de R$60, aquele contrato virou pó. A gente perdeu aquele dinheiro, aquilo foi para o ralo. Tá? Então é isso, eu gosto muito de opções, eu fiz uma operação muito legal, resumindo, esse ano, comprando opções de uma empresa chamada Ambipar,
que teve um episódio muito peculiar aí na Bolsa, não sei se tu acompanhou, Sérgio, mas teve uma disputa ali, acho que foi isso, eu não li direito, mas teve uma disputa pelo controle da empresa, e aí o acionista majoritário começou a comprar ações desenfreadamente, estava lá no cu do cachorro, né? O ativo estava lá embaixo, estava ali, chegou a 12, 13 reais. E aí um fundo também começou a comprar, e acho que foi isso que aconteceu. Eu, como não tenho nada a ver com isso, estava posicionado, estava comprado em 700 opções de Ambipar, que eu paguei 60 centavos. Nossa. As minhas opções de Ambipar, eu tinha 700 opções de Ambipar, eu paguei 60 centavos, eu tive um desembolso de 420 reais. Eu consegui comprar essas opções com vencimento para maio de 2015. Foi bastante difícil eu conseguir ter comprado essas opções, porque eu pendurei uma ordem. A gente também tem esse jargão no mercado, onde a gente pendura uma ordem. Também não é bem assim. Quero comprar, vou ali, aperto um botão e saio comprando. Não existe a mesma liquidez quando se fala de opções do que quando a gente fala de ações, né? Por exemplo, o Vale negocia bilhões por dia. O financeiro de negociação da Vale são bilhões de reais por dia. O spread entre compra e venda praticamente não existe. Né? Se tu apertar um botão e Vale tiver ali na cotação em tempo real 60 reais, e tu apertar um botão de compra, tu vai comprar por 60 reais, no máximo por 60,01. Né? O spread, né, entre compra e venda é praticamente inexistente. Já opção é muito diferente, não existe essa liquidez. Praticamente tem que... Vale uma live só de putz. De opções, a opção é muito legal. E até explicar para a galera o que é long e short. Gosto, isso. E gosto bastante. Gosto bastante. Vamos marcar, Sérgio. Vamos marcar uma live só para falar de derivativos. Eu chamo de a bomba atômica. Também é um assunto que eu desconheço quase tudo. Me interessa muito. Queria aprender, quero aprender. Pedrão, para a gente terminar, se você Vamos lá. uma passadinha rápida para a gente falar sobre proteção, falar de Drex, a moeda digital do Brasil, e deixar até um gostinho na boca das pessoas para saber como se proteger. Algumas dicas para onde ir, porque o negócio parece que não vai ficar legal. Bom, o mundo sempre está aí nos surpreendendo, né? Com guerras, com inflação, com governos injetando liquidez na economia. E eles sabem o resultado disso tudo, mas eles não aprendem. Então a gente tem que realmente se proteger, né? Mas voltando um pouquinho, eu não sou um grande especialista para falar sobre o Drex, tá? O que eu sei talvez é pouco ainda, né? Porque pouco se divulga, mas o Drex é uma moeda digital, né? O real digital, digamos assim. A primeira coisa que a gente tem que só atentar é que não é uma criptomoeda, tá? Não é uma criptomoeda, né? Porque as criptomoedas, né, partem do princípio de que ninguém controla elas, não existe um governo controlador, né, fiscalizando, enfim, as transações. Então, são as chamadas finanças descentralizadas. Isso, então, é o principal fundamento hoje de uma criptomoeda é ser descentralizadas, né? É ser descentralizada, não ter um governo intermediando, né, a compra e venda. Então, o Drex não é isso. O Drex é o real digital, é o nosso dinheiro. A principal função dele lá, quando ele foi concebido, é de reduzir ou eliminar a emissão de papel moeda. Essa é a principal, né? Bem, basicamente é isso, porque, mas como meio de pagamento, bom, como meio de pagamento a gente tem o Pix, né? Que também não é a mesma coisa, porque o Pix, ele é uma transação bancária. O Drex é o dinheiro em forma digital. A gente também vai conseguir transacionar com o Drex? Vai, só que a gente vai... E aí ele tem uma característica parecida com a criptomoeda. Ele não é uma criptomoeda, mas para a gente transacionar, pelo que eu li, para a gente transacionar com o Drex, a gente vai ter que ter em uma carteira virtual. Então essa é a diferença do Pix com o Drex. O Pix, ele é uma transação bancária. A gente depende do banco para fazer essa transação, tá? Ela é feita pelo banco. Já o Drex, para a gente fazer essas transações, né, entre pessoas, a gente vai precisar ter esse dinheiro, né, digital numa carteira. E aí sim, eu acho que ele se assemelha, pelo que eu andei lendo lá atrás, e faz um pouco de tempo, porque eu não me interesso muito por esse assunto, mas eu acho que sim, é algo que vai vir para ficar, porque outros tantos governos também estão em vias de implantação dos seus
né, das suas moedas, né, em forma digital. Eu acho que isso é um caminho que não vai ter volta. Né? Essa história de impressão de dinheiro realmente está com os dias contados. Hoje, acho que, se não me engano, um dado também que eu li, hoje 3% das transações são feitas com dinheiro físico, né? Aqui no Brasil, isso. O Pix é algo que a gente, assim, está na vanguarda, é algo que muito bacana, assim, com relação a políticas econômicas, enfim, não sei como, monetárias, né? Que a gente tem que causa inveja, assim, a facilidade como a gente transaciona hoje, né, através do Pix é incrível, né? Então, assim, a primeira coisa, não é uma criptomoeda, é a representação digital do dinheiro, não é uma, enquanto o Pix é uma transação. E pela outra coisa que eu li, o Pix hoje ele tem limitações com relação à quantidade que tu consegue transacionar, né? Se não me engano, o Pix ele pode ser transacionado entre pessoas, obviamente, entre empresas de microempresas e pequenas empresas, mas com o Drex vai ser possível fazer, né, transações muito maiores, né? Talvez até transações entre empresas, instituições, é algo maior do que o Pix, né? Então é basicamente isso que eu consigo falar sobre. Eu vi um técnico do Banco Central falando que primeiro vai começar transações entre empresas, bancárias, interbancárias, mas ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, que falou se o Drex estivesse operando na pandemia, eles poderiam limitar a vigência da moeda no raio, por exemplo, de X quilômetros. Fora daquilo, ela não seria válida. Então, é uma moeda que ela é programável, ela pode expirar, como acontece na China, então tem data de validade, ela pode ter limitações, pode ser bloqueada. Se você não tiver um score social que nem na China, você pode não ter direito de transacionar essa moeda. Ah, não, isso tudo que tu colocou aí, com certeza. Eu nem entrei nessa seara, né, do controle, né, que é quase o governo, Banco Central, enfim, Esse é o problema, né? bizarro sobre tudo que a gente faz com o nosso dinheiro, né? Eu nem entrei nessa seara, eu estava mais aqui Drex, Pix, criptomoedas, só estava tentando, O né? Pix, tudo que você faz no Pix, o governo está sabendo, né? É. Espirrou no Pix, ele já está sabendo, espirrou ali. E o Drex é uma evolução do Pix. Dizem, eu não sei se é, que o Drex é uma evolução do Pix. O Pix foi um projeto inicial, e aí o Drex seria o monstro, né, mutante do Pix, digamos assim. Que vai abranger. E aí uma forma de se proteger o que seria o quê? Cripto, já que você vai ter que investir saber mexer com carteira digital por carteira digital, compre Bitcoin. Tô errado, Pedrão? De novo, Sérgio, eu acho que o investidor, seja ele conservador, seja ele moderado, seja ele mais sofisticado, independente do teu apetite de risco, de novo, diversificação. E dentro de diversificação, sim, tem uma parcela de criptomoedas. Deve ter. Por que a gente não expor que seja uma pequena parte do nosso capital em cripto? Né? Mesmo sendo conservador. Porque aí um próprio assessor de investimento pode te orientar com isso, tá? Mas que tamanho de exposição em cripto? Existem regras, existem tamanho de exposição para cada perfil de investidor. O que não pode é não expor. Ah, eu não quero, eu acho que é muito arriscado, é bolsa, é aposta, eu não entendo. Mas, cara, olha o tanto que o Bitcoin se valorizou. Tu quer perder esse trem? Tu tem R$ 1 milhão investido, tu não quer investir R$ 1.000 no Bitcoin, sabendo que tem um monte de gente dizendo, e gente com fundamento, gente que vale escutar, gente dizendo que o Bitcoin pode chegar em R$ 1 milhão daqui em 2030. Eu não duvido que isso possa acontecer. Eu não posso afirmar, mas eu não duvido. Eu não quero ficar de fora. Eu quero botar R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 no meu dinheiro nisso. Quero sim. Isso não vai mudar em nada. E se for para o lado contrário, se quebrar, se deixar de existir, não vai mudar em nada a minha vida. Eu só não quero chegar lá na frente. Essa porcaria foi para 1 milhão, R$ 2 milhões. Eu deixei de multiplicar em 30 vezes um capital pequenininho, né? Porque eu tive medo. Um capital que não vai fazer a menor diferença na minha vida. Eu não vou quebrar, eu não vou deixar de pagar a escola dos meus filhos, porque eu coloquei 2, 3% do meu capital, do meu patrimônio em Bitcoin, entendeu? Então, assim, o cara tem R$ 10 milhões, ele vai botar 2, 3%, a gente está falando de 300 mil. Se o troço for para 1 milhão, a gente está falando de multiplicar 20 vezes o capital do cara em 20, 30 vezes o capital do cara em 5 anos.
Né? O cara botou 300 mil, que não fez cócegas para ele. E a mesma coisa para o cara que tem ali um patrimônio de 100 mil investido. Bota 3 mil em Bitcoin se tu é conservador. Não vai mudar em nada a tua vida. Agora, se essa porcaria multiplicar por 30, aqueles teus 3 mil praticamente dobraram a tua carteira. E se tu for um investidor conservador, que possivelmente deva ter o restante da tua carteira toda em renda fixa, tu vai ter praticamente a mesma rentabilidade que tu obteve com 3% da tua carteira, digamos, né, num cenário extremo, a gente está sendo ultra otimista aqui, digamos que o Bitcoin se multiplicou por 30 em 5 anos, tu vai ter obtido a mesma rentabilidade com a exposição de 3% do teu capital do que os outros 97% da tua carteira que estão investindo em renda fixa, em título do governo, essas porcarias aí que pagam, né, como o Sérgio disse, abaixo dessa inflação que não é real. Isso não existe, isso é conversa para boi dormir. Então, por que? Agora, se tu já é moderado, um investidor moderado com mais apetite a risco, coloca 7, 10, 12% do teu capital em criptomoeda, que seja. Mas não só criptomoeda, bota em ações. Ações também são renda variável, né? Que são ativos de maior risco, volatilidade. E dentro de ações, a gente tem ações de blue chips, como a Vale, Petrobras, Bradesco, que eu tenho certeza não vão quebrar em 10, 15, 20, 30 anos. Nvidia, Microsoft. Mas investe nessas caps também, nessas empresas de menor capitalização de mercado, que são empresas que realmente podem se multiplicar por 20, 30, 40. São empresas mais arriscadas? São empresas que possivelmente daqui 20, 30 anos têm grande chance de não existirem mais. Mas também tem grandes chances de multiplicar o teu capital por 20, 30, 40, 50. Ao ponto que Vale não é uma empresa madura. Vale não vai quintuplicar o seu valor nos próximos 5 anos, não vai multiplicar por 10 o teu investimento em 10 anos, não vai. Né? É mais seguro investir em Vale do que mais small cap? É, mas não é o ativo que vai, como diz Peter Lynch, não é uma 10-bagger, aquela ação que multiplica o teu capital por 10, né? Ou 20, ou 30. Então é isso, diversificar é a palavra para quem quer investir. Nunca tente acertar o timing do mercado e dolarize patrimônio. Compre, no mínimo, ações que se beneficiam de exportações em dólar, como a própria Vale. A Vale tem a sua receita atrelada ao dólar, e 70% da receita da Vale hoje é em dólar. Mas, claro, a Vale vende para a China e China está num momento não tão bom, né, com relação ao mercado imobiliário, que é o setor que mais consome minério de ferro, enfim. Mas assim, tem outros tantos. A VEG, voltando a falar da VEG, a VEG também tem grande parte da sua receita atrelada em dólar, porque a VEG tem fábricas ao redor do mundo. Então, invista pelo menos em empresas, estuda em empresas que têm sua receita, né, em dólar, né, e invista nessas empresas. Isso é o mínimo que você poderia fazer. Invista em BDRs, que são ações americanas negociadas na nossa bolsa. Se não quer mandar dinheiro para fora e comprar ações do Meta, ou ações do Google, ações da Apple, invista nas BDRs aqui dentro da B3, tá? Você pode investir nessas empresas dentro da B3, dentro da sua própria corretora. Então, diversifica. Sim, invista também em títulos do Tesouro Público, invista em crédito privado, que são debentures, né, que são títulos de dívida emitidos por empresas, né, que precisam também captar recursos para poder crescer, para financiar suas atividades de crescimento, que geralmente pagam taxas melhores do que os títulos públicos. Tá? Ok, elas oferecem um pouco mais de risco, elas não são o governo, elas não têm a garantia, o selo do governo, que tem a máquina de imprimir dinheiro, que em breve não vai ter mais, né? Que a gente já falou até no real digital, mas enfim, a analogia é basicamente a mesma. Então, é isso, Sérgio. Acho que eu poderia contribuir hoje. Assunto a gente tem aqui para ficar mais 2 horas conversando, pelo menos. Isso aqui vai ter motivo para várias lives, viu? Tomara. Que eu vou aprender, porque tem um monte de coisa que você falou que eu gostaria de aprender e não tive nenhuma pessoa confiável ainda. Então, assim, convite para a galera é: vamos aprender junto. Vocês que sigam o Pedrão, se tiverem dúvidas, converse com o Pedrão. Inclusive, o Pedrão tem curso também, né, Pedrão? Tem, lá pela eu trabalho hoje na XP, na Liberta Investimentos, aqui em Porto Alegre. A Liberta ficou em top 4 de mais de, agora talvez me falem, mais de 400 escritórios XP. A gente ficou, né, em quarto na última Expert, que eles premiaram os escritórios, os assessores. A gente tem mais de 10 assessores top 100 lá no escritório, e a gente tem grandes figuras que são sócios da casa do mercado financeiro, como o Stormer, que é conhecidíssimo. A gente tem o Fernando Ulrich, a gente tem o Leandro Ruschel. Então, a gente é um escritório peculiar. Porque a gente nasceu... Só tem cara fraco, né? Só tem dinossauro, gente de peso. Inclusive, o Fernando Ulrich está hoje
nesse momento, nos Estados Unidos, gravando os seus próximos documentários para o curso dele Nas Fronteiras do Dinheiro. Assim, eles são fantásticos. Fernando Urrich tem ali mais de 700 mil seguidores no YouTube. O Stormer é o maior, enfim, professor de análise gráfica do Brasil. Ele tem milhares de vídeos nas suas redes sociais, é uma sumidade no assunto. Então, assim, é uma honra eu poder transitar no meio dessas grandes figuras lá no escritório no dia a dia, assim, é uma honra mesmo. A gente aprende demais, a gente tem um privilégio. Toda segunda-feira no escritório a gente tem o Foco Comercial, onde a gente apresenta os objetivos, metas, os produtos que a gente vai trabalhar na semana, no mês. E muitas vezes a análise gráfica, a abertura do Foco Comercial é feita pelo Stormer, quando ele está em Porto Alegre, porque o Stormer viaja o Brasil e mundo, né? Ministrando cursos, operando ao vivo. O Stormer é incrível. E o Fernando Urrich e o próprio Thiago Bizzi também, que é um dos sócios lá também, cara com mais de 20 anos aí também de experiência no mercado financeiro, que fundaram a LS Análise há mais de 20 anos atrás. A própria Liberta nasceu do educacional. A gente era uma empresa de cursos de day trade, de análise gráfica, de como operar na bolsa há 22 anos atrás, quando ninguém ensinava isso ainda. E aí, muitos anos depois, é que nasceu a Liberta. Então, assim, a história do nosso escritório ela é peculiar. Não tem um escritório XP, que seja qualquer corretora, que tem esse tipo de estrutura que a gente tem. A gente tem uma produtora lá dentro da Liberta. Eu hoje era para estar fazendo essa live de lá, mas como eu estou com meus filhos pequenos, que já estão me chamando ali para dar janta para eles, eu tive que vir fazer de casa. Mas era para mim estar lá num dos estúdios da casa, hoje da Liberta, fazendo essa live de lá. A gente é incrível, a gente tem uma estrutura lá, a gente produz um conteúdo educacional, a gente tem a plataforma Liberta Play, com cursos do Stormer, meu, do Urrich, do Leandro Ruschel, do Thiago Bizzi. Já estou indo, minha filha amada. Estão com fome, meus filhos. Então, pessoal, sigam a Liberta Investimentos, a Liberta Play. Me sigam no Instagram que vocês vão entender melhor todo esse organismo que a gente está envolto ali. E olha, muito legal. Eu posso dizer que eu assino embaixo. Eu comprei, aliás, eu conheci o Pedro comprando o curso da Liberta. O atendimento do pessoal é sensacional. Tanto é que o atendimento deles foi tão sensacional que o Pedro está fazendo uma parceria com a gente, fazendo live, colaborando e dividindo o conhecimento dele dessa galera sensacional. E aqui, ó, Sergião, aqui, ó, meu maior investimento aqui atrás, ó. Esse é do maior tesouro, né? Meu maior investimento. Tem outro lá no sofá. Isso. Dá tchau pra galera. Vamos dar tchau pra galera aí. Ela não tá pedindo pra tu dar tchau. O áudio tá aqui no... Tá com fome mesmo. Tá com fome. Magrinho. Essa tá magrinha, o outro é mais gordinho. Galera, então, assim, se curtiram o vídeo hoje ou para eternidade, que nem o nível de inteligência fica para eternidade. Cara, até engasguei. Deixa um like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Inclusive, o nosso canal está crescendo bastante, felizmente. Ah, que legal, cara. E esperamos para o ano que vem já está bem maior. Estamos investindo bastante coisa, tem novos colaboradores, novos conteúdos. Então, a gente vai desde a nutrição até a educação financeira. Quer dizer, para você mudar de qualidade de vida para melhor. É isso aí, galera. Pedrão, brigadão, cara. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua atenção, pela simpatia. Tamo junto. Dá um beijão na filha aí por mim aí. Parabéns pelos filhos. Parabéns por tudo. Muito obrigado e nos vemos na próxima semana, galera. Semana que Valeu, Sérgio. Vai ter uma live no podcast ao vivo com o Monge TDAH. Esse vai ser legal. Valeu. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.